Nova Manhã. Entrevista. Bora falar da pneumonia silenciosa, Michele. É um problema, uma doença que está preocupando bastante. Houve um aumento expressivo no número de casos na capital paulista, mas também em outras regiões do país. E é por isso que a gente convidou a infectologista do Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, supervisora da Comissão de Epidemiologia do hospital, a Vanessa Lentini da Costa Zarpelon, para falar melhor aqui com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Vanessa. O que é a tal da pneumonia silenciosa? Bom dia. E o quanto ela preocupa, hein, Vanessa? Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí. É muito preocupante isso, porque a gente sabe, né, que entra inverno, né, a gente tem todas as vacinas. O grande problema é que são casos silenciosos, né, são casos indolentes, né, são muito difíceis, às vezes, da gente diagnosticar. Então, o paciente chega, por exemplo, muito semelhante até Covid, uma síndrome gripal. Então, ele chega com um quadro de dor de garganta, de tosse, um quadro mais frustro. E aí, esse paciente, você fala, não, será que é uma pneumonia por um vírus, né? Será que é alguma outra bactéria, que a gente sabe que tem outras bactérias aí mais prevalentes? E aí esse paciente vai evoluindo e essa tosse não melhora, essa falta de ar não melhora, uma falta de ar às vezes bem exuberante, né? São alguns germes aí que às vezes a gente não consegue nem prevenir com vacinas, né? A gente tem as vacinas da infância, dos adultos, dos idosos, e aí a gente se preocupa, né? Porque dependendo da cobertura aí antimicrobiana, a gente pensa nos mais prevalentes. E são casos aí que cada vez mais aparecem, além de outros vírus aí que a gente vê aparecer, outras vacinas. Então, nos preocupa muito, né? A gente, como lá no nosso hospital, né, no Santa Marcelina, a gente tem muitos pacientes referenciados, né, vindos do UPA. Então, às vezes, eles são co-infectados, né? Tem uma infecção bacteriana, uma infecção viral. Então, isso realmente preocupa e isso vem aumentando e faz parte a gente lembrar realmente, né, desses germes, né, ainda mais como nossa função aí, orientar os colegas, os outros especialistas. E ela é absolutamente, entre aspas, democrática, doutor? Ou seja, atinge tanto criança quanto adultos e os mais idosos? Isso, ela é bem democrática. Ela, é claro que ela tem as prevalências aí, né, nas idades, né, nos extremos de idades, mais idosos, mais crianças, mas ela pode atingir todos os pacientes aí, todas as idades. Inclusive, às vezes a gente até teve casos no hospital mais silenciosos. Então, por exemplo, o paciente vem com uma falta de ar mais frustra, um pouco de tosse, e aquele quadro não passa. Às vezes ele, nunca tinha tido uma asma, e aí ele tem um quadro respiratório, e esse quadro respiratório a gente medica, investiga, e fala, meu Deus, o que pode ser que estar acontecendo? Isso a gente pega muito em ambulatório também. E aí você fala, nossa, será que é uma bactéria e um germe atípico? E aí você faz no tratamento e esse paciente melhora dessa crise de asma, melhora da tosse, melhora do quadro respiratório. Então, se a gente não tiver essa noção, né, esse pensamento aí, né, nesses outros germes, a gente acaba esquecendo. Então, doutora, só para ficar claro, ela é chamada de pneumonia silenciosa, então, porque ela tem alguns sintomas menos acentuados do que a pneumonia normal, que muitas vezes dá febre, você acaba sentindo de forma mais intensa essa questão. Então, essa daí você vai levando a vida e quando vê, tá com uma pneumonia. E aí, como você descobre que é essa pneumonia sintomática? É só com raio-x? Então, o paciente perpetua com os sintomas, né? Então, igual você falou, a gente acaba tendo sintomas mais frustros mesmos, que são esses germes atípicos, né? Que a gente fala, pneumonia atípica, que é essa chamada silenciosa. E aí o paciente, na verdade, o que acontece? Tem muitos pacientes que acabam não procurando o serviço médico, né? Estão trabalhando, enfim, levam uma vida mais difícil. E realmente, às vezes, a gente vê com a sintomatologia e você não tem, às vezes, uma ausculta, né? Uma respiração alterada,
uma alteração na própria ausculta ali do pulmão, quando você vai examinar o paciente, ou às vezes ele está só com um quadro de exacerbação de asma e é mais difícil mesmo. E às vezes as próprias imagens são pequenas, são infiltrados, né, que a gente fala, como se fossem umas pequenas manchinhas ali no pulmão, e são são menores, né, são mais discretas. Então é mais difícil mesmo até da gente diagnosticar tanto clinicamente quanto radiologicamente. Então, realmente, às vezes o paciente vai passando com uma tosse, uma falta de ar, e vai trabalhando, e ok, vida que segue, e quando você vê, ele já tem uma formação ali de uma imagem, às vezes uma exacerbação de algum quadro prévio, ou até novo, tomar cuidado os pacientes tabagistas, né? Essa onda de narguile, né? De fumar, enfim. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses fatores de risco, né, que a gente fala. E rapidinho, tratamento antibiótico? Isso, antibiótico, isso mesmo. Tem na rede, tem no SUS, então dá para todos os pacientes serem tratados. Então, qualquer sintoma, o melhor é procurar efetivamente um profissional da área da saúde, até para diferenciar, né, doutora Vanessa, se é efetivamente essa pneumonia silenciosa ou algum outro tipo que possa estar incomodando o paciente, né? Sim, o ideal é sempre procurar um atendimento médico, perceber que está perpetuando com os sintomas, não está melhorando, né? Não deixar isso, né? Não procrastinar, que a gente fala, né? Não deixar para frente, porque isso pode ter complicação, pode ter derrame pleural, né? Que a gente fala, que é como se lá na capinha do pulmão enchesse de líquido. Então, tomar cuidado nos extremos de idade. Então, não deixar com que esses sintomas, né, se perpetuem e evoluam para um quadro mais grave, que a gente fala que é um quadro de sepse, né? Que a gente sabe que a cada 3 minutos aí praticamente um paciente morre, né? De sepse, que é um quadro aí que vulgarmente se diz que é uma infecção generalizada. Nada mais é do que uma própria resposta do nosso organismo frente a um foco infeccioso. Então, sempre, né, procurar um atendimento médico, procurar um serviço de saúde, uma UPA, uma UBS, né, e tomar bastante cuidado, ainda mais que tem algumas, né, geralmente essas bactérias a gente não tem vacina, né, para prevenir. A gente tem várias vacinas, né, de vírus sincicial, do próprio Covid, da própria influenza A, B, pneumococo, que a gente tem os vários sorotipos aí, mas tem algumas que a gente não tem. Então, realmente ficar atento aí com os sintomas e procurar um serviço médico para ser o melhor jeito tratado, né? Doutora Vanessa Lentini da Costa Zarpelon, muito obrigado, viu, pela conversa, entrevista, esclarecimento aqui para o ouvinte do jornalismo da Nova Brasil. Uma boa quinta-feira aí para a senhora. Obrigada, foi um prazer, um abraço aí a todos. Curto muito vocês aí nas rádios pelas manhãs. Obrigado. Que bom. Obrigada, doutora. Agora 6h56.